Você sabe o que é conjunção? Sabe definir uma conjunção? A conjunção é uma classe de palavras invariável, cuja finalidade é ligar termos, orações coordenadas entre si ou, ainda, ligar uma oração subordinada à sua oração principal. A conjunção é uma classe conectiva, um conector, um síndeto. Sua finalidade é ligar, mas, especificamente, ligar orações coordenadas e subordinadas. A primeira finalidade da conjunção é ligar termos coordenados entre si. Por exemplo, Rebeca e Ana viajaram. Observem que entre Rebeca e Ana tem a conjunção e. Conjunção aditiva. Rebeca e Ana formam um sujeito composto. A conjunção e está ligando dois termos idênticos, que têm a mesma função sintática, núcleo do sujeito. A segunda função da conjunção é ligar orações coordenadas entre si. Ana estudou, mas não passou. Mas, conjunção coordenativa, liga duas orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma relação de adversidade, relação de quebra de expectativa, uma imposição. A terceira função da conjunção é ligar uma oração subordinada a uma oração principal. Exemplo: eu quero que vocês aprendam. A conjunção que liga a oração subordinada, que vocês aprendam, à oração principal, eu quero. Eu é o sujeito simples da primeira oração. O quero é um verbo transitivo direto. Quem quer, quer algo. Que vocês aprendam. É uma oração que funciona como objeto direto da primeira oração. Ela está subordinada à oração anterior. É fundamental que você aprenda sobre a conjunção, porque é por meio das conjunções, que são conectivos, que você consegue estabelecer a coesão e coerência de um texto. É importante você ter sempre uma tabela, esta tabela aqui, de conjunções ao lado, quando for escrever. Imprima, faça um cartão e guarde sempre consigo. Na frente, as conjunções coordenativas e no verso, as subordinativas adverbiais. A conjunção é a base de uma ligação de orações. Vamos ver mais detalhes para melhorar a compreensão. O sol surgiu pela manhã e todos se alegraram. Aqui temos um período composto por coordenação. Período composto por coordenação são orações sintaticamente independentes. Esta oração tem todos os elementos sintáticos que constituem sentido, ou seja, é uma oração que tem sujeito, predicado, todos os elementos que dão sentido independente de outra situação. É uma oração que transmite uma mensagem completa. O sol surgiu pela manhã. Logo após, eu coloquei e todos se alegraram. E fechei um período com um ponto final. Então, tenho aqui duas orações. A oração número 1, que diz: o sol surgiu pela manhã, e a oração número 2, que diz: e todos se alegraram.
É perceptível a relação de independência que há entre as orações 1 e 2. Isso faz com que tenhamos o chamado período composto por coordenação, que são orações sintaticamente independentes. Há uma relação semântica entre elas, uma relação de adição, de sequência, mas a oração 1 e a oração 2 existiriam perfeitamente sem a existência uma da outra. Eu poderia falar apenas: o sol surgiu pela manhã. Estava tudo bem. Ou todos se alegraram. Então elas podem, ou elas poderiam existir independente uma da outra. São duas orações independentes. Isso faz que ambas as orações sejam classificadas como orações coordenadas. A única diferença entre as duas orações é a presença da conjunção e. Ela é um conectivo. Ela conecta a oração 1 à oração 2. Ela faz uma junção entre elas. Podemos chamar o e de conjunção, conector, conectivo ou síndeto. Por isso chamamos oração coordenada sindética, porque tem um síndeto, ou seja, uma conjunção que as ligam. E as orações que não têm conjunção? Chamam-se orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem síndeto, sem conjunção. Elas são desprovidas de síndetos, ou seja, de conjunções. Os estudantes dedicam-se aos estudos habituais e obtêm notável êxito em suas avaliações. A primeira oração, os estudantes dedicam-se aos estudos habituais, é uma oração porque tem verbo. É coordenada porque é independente da outra, assindética porque não tem conectivo, não tem conjunção. A segunda oração, e obtém notável êxito em suas avaliações, é uma oração porque tem verbo, coordenada porque é independente da primeira e sindética porque tem o conectivo, ou seja, a conjunção e. Observaram? O que define a quantidade de oração é a quantidade de verbos. As conjunções são coordenativas ou subordinativas. As coordenativas subdividem-se em aditiva, que estabelece uma relação de sentido de soma, acréscimo, adversativa, relação de sentido de oposição, contraste, conclusiva, relação de sentido de conclusão, explicativa, relação de sentido de explicação, justificativa, e alternativa, que estabelece uma relação de sentido de alternância ou exclusão. As conjunções subordinativas, temos as conjunções integrantes que e se, que servem para introduzir orações subordinativas substantivas, e temos as orações subordinativas adverbiais. Podem expressar 9 circunstâncias, ou seja, 9 efeitos de sentidos. São elas causais, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, temporais, proporcionais e finais. Desde que ela se esforce, será aprovada. Desde que ela se esforçou, foi aprovada. A mesma conjunção e é possível dar sentidos diferentes. Desde que você mantenha essa postura, nada poderei fazer. Esse desde que equivale a um já que.
Já que você mantém essa postura, nada poderei fazer. Como fosse sábia, era muito invejada. Como prometera, foi à escola. Como escravo, trabalhava de sol a sol. Observem 3 orações que iniciam com a mesma conjunção e com análises diferentes. A primeira tem um sentido de causa, a segunda conformativa, como um acordo, e a terceira comparativa, uma ideia de comparação. Se você tem a tabela e conhece as conjunções, saberá que o como aparece em 3 situações. Evite incoerência. Posto que significa embora. Ele só pode ser usado quando as ideias se contrariam. Por exemplo, comprei uma joia posto que não tivesse dinheiro. Comprei uma joia embora não tivesse dinheiro. Correto. Agora eu não poderia falar comprei uma joia posto que tenho dinheiro. Ficaria errado. O correto seria comprei uma joia porque tenho dinheiro. Usando a tabela que mostrei no início, na hora de escrever, vai ajudar a evitar repetir a mesma conjunção várias vezes no texto. Nasceu pobre, mas morreu rico. Nasceu pobre e morreu rico. Quando i significa mas, a vírgula é obrigatória. O povo passa necessidade e os governantes nada fazem. O povo passa necessidade, mas os governantes nada fazem. Além das conjunções, temos também locuções conjuntivas. Lembrem, conjunção é uma palavra. Locuções conjuntivas são expressões com 2 ou mais palavras, que exercem a função de conjunções. Locuções conjuntivas têm o mesmo sentido de uma conjunção dentro da oração. Na construção do seu texto, você pode fazer uso de conjunções ou locuções conjuntivas. Sabendo fazer uso das conjunções, você não vai repetir palavras no seu texto, porque você pode substituir uma conjunção por outra que tem o mesmo sentido. E existem várias conjunções. Observem os exemplos aqui deixados. Neste texto, é possível observar várias conjunções, que está destacado em amarelo. Então, para você construir um texto com coerência e coesão, você tem que saber fazer uso das conjunções. E também você não vai repetir muitas palavras porque você sabe usar as conjunções. Lembre-se de sempre usar a tabelinha das conjunções quando for construir os seus textos. Boas produções!